pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 20 coisas que toda criança adotada gostaria que os seus pais adotivos soubessem. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo de conteúdo sobre adoção, por favor, dê o seu like e compartilhe aí com todos os seus amigos, no grupo do Facebook, nos grupos de família do WhatsApp. Por quê? Eu sei que vocês gostam muito de vlog e eu tenho tentado trazer o máximo da minha intimidade, a intimidade da minha família para vocês, né? E eu tenho gostado de compartilhar isso com vocês, mas os vídeos de conteúdo sobre adoção podem mudar a história de uma criança, de um adolescente e de uma família. Então, por favor, não esquece de dar o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo de segunda-feira, que é de adoção. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Roda a vinheta! Eu tô com uma cola aqui, tá? E esse texto, eu acredito que seja do Sherry Eldridge, não sei, vou deixar passando aqui, não sei pronunciar o nome. Mas eu acho que são pontos muito importantes para que nós, pais adotivos, possamos refletir antes mesmo de já estar com o nosso filho, mas se você já estiver com o seu filho, que você reflita também sobre isso, que eu acredito que sejam sentimentos reais da criança, porém por vezes por falta de maturidade ou por falta de intimidade, ela não consiga compartilhar com a gente. Esse texto eu peguei no grupo WhatsApp, que tem canal aqui no YouTube, tem grupo no Facebook e eles são um grupo de busca ativa, então de vez em quando eu pego algumas coisinhas lá para trazer conteúdo com vocês. As responsáveis sabem disso, são mulheres incríveis e são cegonhas, tá? Então vou deixar linkado aqui para você conhecer o canal deles e o grupo lá no Facebook. Sofreu uma perda profunda antes de ser adotado e você não é responsável. A criança, né, que vai para o abrigo e vem para nós, são crianças que têm inúmeras perdas emocionais, familiar, por vezes físicas. Então elas passam por muitas perdas que nem elas conseguem identificar e enumerar, mas elas sentem. E a culpa não é nossa, mas nós precisamos entender que ele sofreu essa perda e precisamos respeitar o tempo deles. Preciso que me ensine que tenho necessidades especiais decorrente de perdas causadas pela adoção, das quais não tenho que me envergonhar. Ou seja, a gente vai ter que ensinar por vezes sobre a raça da criança, higiene, educação, a amar, a respeitar. São coisas que por vezes foram privadas dela por conta da negligência. Se não lamentar minhas perdas, minha capacidade de receber o amor de você e dos outros ficarão comprometida. Um dos relatos que eu recebo muito é o relato de que o meu filho reclama muito do passado, meu filho chora muito, meu filho fala que não é merecedor do amor, que ninguém ama ele, que ele não é inteligente. Ele precisa realmente passar por esse luto. Não corte seu filho nesse momento, deixe ele desabafar, deixe ele desabar. Por vezes, durante os anos que ele esteve no abrigo, ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu passar por esse luto, ele não conseguiu processar essas dores e essas perdas. E aí, finalmente, quando ele chega em casa, na família dele, ele consegue pôr isso pra fora. E às vezes os pais entendem isso como uma coisa negativa, acham que a criança está depressiva, que a criança não dá valor no que tem, na família que recebeu. E não, na verdade é um momento de luto, é o que ele precisa pôr pra fora realmente. E se ele não passar por esse momento de luto, ele não vai conseguir absorver as novas coisas, né? O seu amor, ele não vai conseguir se abrir pro amor, oferecer amor, ele não vai conseguir absorver e fazer aquela troca das coisas positivas pelas negativas. Então é muito importante a gente deixar a criança se lamentar, chorar e sofrer. Já falei aqui diversas vezes que o Danilo chorava de madrugada, quase todos os dias nos primeiros meses, a Clarice também, né? Então é muito importante, por mais que eles não consigam verbalizar o que está acontecendo, é muito importante a gente permitir que ele sinta e apoiá-los. Meu pesar não resolvido pode vir à tona como raiva de você.
Ou seja, às vezes o seu filho está super bem, de repente ele tem uma crise de agressividade, ele é agressivo com você e você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você fez, você não sabe como resolver. Na verdade, a culpa não é sua, na verdade você não fez nada, mas ele está pegando tudo de negativo e está culpando você, tá jogando em você, mas depois ele vai processar e ele vai entender que não. Mas, mais uma vez, é importante permitir que ele ponha pra fora e entenda. Óbvio que você tem que educar, você tem que impor limites, porém é muito importante você entender que esse comportamento negativo e agressivo vem de uma dor profunda e antiga. Preciso de ajuda para lamentar a minha perda. Ensine-me a entrar em contato com os meus sentimentos a respeito da minha adoção e então valide-os. Mais uma vez, você vai precisar ensinar. Eu lembro de com o Danilo, quando ele chorava, eu simplesmente botava ele no meu colo, eu abraçava ele forte, falava, tá tudo bem, filho, vai passar, isso vai passar, vamos orar? E aí eu orava com ele falava o que ele estava sentindo, eu falava que estava tudo bem, que não tinha problema, que nós estávamos ali para ele e pronto, ele conseguia voltar a dormir. Como a Clarice, ela não se abria com a gente, ela só falava no dia seguinte que ela tinha chorado. Eu falava, tá tudo bem, filha, essas coisas acontecem, essa dor vai passar, daqui a pouco você se habitua, pode chorar e quando precisar da mãe, a mãe tá aqui. O Danilo, quando ele tinha crise de agressividade, o Daniel ele não teve crise de agressividade, e a Clarice também não, mas o Daniel ele tinha crises muito fortes de agressividade, não só comigo, mas com qualquer pessoa ao redor. Muito preocupantes e a gente teve que ensinar que se você tá bravo, você pode ir pro seu quarto, você pode chorar, você pode virar para as pessoas e falar que você não quer conversar, você pode falar para uma pessoa da escola que você não quer ser amigo dele neste momento, que você quer ficar sozinho, você pode chorar, você pode escrever no diário, você pode se abrir com as pessoas que você confia, que você ama, mas jamais você pode bater ou agredir, seja física ou verbalmente, uma pessoa. E aí foi um ano inteiro ensinando ele que não era na base da porrada que se resolvia as coisas, que era na conversa. Por vezes a gente teve que colocar de castigo e ser firme, mas por vezes a conversa resolvia e hoje em dia ele não tem mais problema com isso. Quando ele tem ciúme, quando ele tá bravo, ele vai pro quarto dele, ele chora, ou ele fala, mãe, a gente pode conversar? Ou ele escreve no diarinho dele. Então ele sabe muito bem lidar com os sentimentos dele hoje, mas porque a gente deu essa liberdade, a gente foi ensinando e conversando e ele foi mudado. E é importante você falar que tá ok, tudo bem você se sentir assim, todo mundo se sente assim. O simples fato de eu não falar sobre a minha família biológica não quer dizer que eu não pense nela. E isso é muito importante, às vezes a criança não fala, não comenta, mas ela está constantemente em pensamento, né? Então, aí aqui já entra a questão 7, eu quero que você tome a iniciativa de conversar sobre a minha família biológica. Então é muito importante você chegar e falar, filho, como você se sente a respeito da sua família biológica, você tem alguma curiosidade, alguma dúvida, você lembra de algo, e quando for coisa negativa é muito importante você ensinar ele a liberar perdão, você ensinar ele a deixar que o passado é passado e pessoas cometem erros, para que ele não crie sentimentos de raivas e mágoas, porque esse tipo de sentimento envenena nós. A gente odeia e tem raiva do outro, mas fere a nós. Então é muito importante você ensinar o seu filho a identificar esses sentimentos e a trabalhar nesses sentimentos, mas também é importante você deixar ele falar e for coisas positivas, por mais que doem em você, você precisa aceitar. E se a criança tiver curiosidade, você pode falar. Quando você estiver um pouquinho mais velho, a gente pode ir atrás, se ainda houver essa necessidade, essa curiosidade. Eu não indico você ir na fase que a criança é muito pequena, muito novinha, porque é muito confuso para ela ainda, ela vê as coisas muito abstrata, então é muito fácil ela se enganar, ela ser manipulada, ou ela sofrer, ou ela fantasiar. Então, para que ela sinta o que realmente precisa ser sentido, é bom você esperar a criança estar mais velha, mas é muito importante você demonstrar que você está aberto a isso, que quando ela precisar, quando ela tiver a maturidade, você vai estar lá para apoiá-la. Preciso saber a verdade sobre a minha concepção, nascimento, histórico familiar, não importa quanto dolorosos possam ser os detalhes.
Quando você sabe da história da criança, é importante você falar, né? Se ela foi abandonada, se ela foi entregue para outra pessoa, se ela foi estuprada, se ela foi abusada, negligenciada, abandonada, espancada. É muito importante você contar os fatos, por mais que ela não lembre. Também, mais uma vez, eu acho importante você esperar um pouco mais de idade para que ela tenha maturidade, mas ao mesmo tempo sempre explicando que as pessoas cometem erros, sempre ensinando a perdoar e explicando que tudo bem, foi muito ruim, foi muito chato, mas passou e hoje você vive uma nova realidade. Acho que minha mãe biológica não me quis porque eu era um bebê ou uma criança ruim. Preciso que você me ajude a jogar fora essa vergonha. Você precisa ensinar que não, a criança não tem nenhum defeito, ela não tinha nenhum problema, e sim a família biológica. E também é muito importante para que você possa tratar essa ferida do seu filho, você nunca falar que eles eram vagabundos, que eles eram traficantes, que eles eram... Enfim, nunca fale isso. Fale só que, no meu caso, eu gosto de falar assim, que Deus trabalha de formas misteriosas e que ele nasceu para ser o meu filho e que por algum motivo ele precisou passar por algumas coisas que não eram tão legais, mas que não significa que a família biológica deles era ruim. Pelo contrário, eles foram ferramentas na mão de Deus para que pudessem chegar até mim. Então eu sempre falo assim, né? É óbvio que você pode falar de outra forma, não tô falando que a minha é correta, mas tô falando como eu abordo aqui em casa. E sempre falar o quanto eles são lindos, o quanto eles são perfeitos. O Daniel, quando chegou em casa, ele tinha muita crise de identidade, muita crise de eu não fui adotado antes, ninguém me quis, minha família biológica não me quis por eu ser negro, por eu ter o dentinho separado, por eu ser assim, ser assado. E ele sempre falava, eu deveria ser loiro, porque se eu fosse loiro eu teria sido adotado antes, ou a minha família biológica teria lutado por mim e tal. E eu tive que desconstruir. Muitas pessoas perguntam, por que você deixa o Daniel ter o cabelo tão grande? Exatamente porque isso foi... Depois de muito tempo, ele começou a aceitar as características físicas dele a ponto de abraçar o black. A ponto de falar, meu cabelo cheio de cachos e volumosos é lindo. Então, hoje em dia, ele aceita as características físicas dele, da história dele, e ele se acha muito bonito, ele é bonito, inteligente, mas foi porque a gente teve que trabalhar isso, demonstrar que as características físicas dele são maravilhosas e que a família biológica não pôde ficar com ele, não é que não queria, mas é que não pôde. E outra família adotiva não ficou porque ele nasceu para ser meu filho, meu único filho. Deus preparou ele para ser meu filho, desde o ventre da mãe biológica dele, ele já era meu filho. Então foi por isso que ele teve que passar por isso, mas não tinha nada a ver com as características físicas dele ou com as levadezas dele. Tenho medo que você me abandone. A criança adotada, principalmente quando ela já passou por vários lares adotivos, ela fica muito receosa, e isso não é coisa que vai sumir em um mês, é coisa que por vezes vai durar anos. Então você sempre tem que verbalizar e afirmar o quanto você a ama, o quanto ela foi planejada, desejada e por aí vai. Posso parecer mais íntegro do que sou na verdade. Preciso que você me ajude a revelar as partes de mim que mantenho escondida, para que eu possa interagir todos os elementos da minha identidade. Às vezes a criança ela quer ser tanto adotada, ela quer tanta aprovação que ela esconde os defeitos dela e você acaba achando que ela é um anjo, que ela é perfeita, que ela não faz nada de errado, mas quando ela tiver a oportunidade, quando ela não estiver debaixo dos seus olhos, ela vai aprontar, ela vai mentir, ela vai roubar, ela vai bater ou outras coisas. E aí é onde você tem que ficar sempre em cima e descobrir a verdadeira personalidade dessa criança para você poder tratar essas falhas de identidade, caráter e tudo mais. Precisa adquirir uma sensação de poder pessoal, ela precisa se sentir importante, cabe nós ensiná-la o quanto ela é valiosa, o quanto ela é importante, o quanto ela é suficiente. Por favor, não diga que eu pareço ou ajo igual a você. Preciso que você reconheça e valorize nossas diferenças. Você pode sim falar, nossa filha, você faz isso igual a mim, principalmente depois de alguns anos,
Mas você também precisa falar, olha, né, eu lembro que eu falava muito isso para os meus filhos e falei para a Clarice também, né, recentemente. Eu queria muito uma criança com as suas características físicas. Eu sempre achei crianças com as suas características físicas crianças muito bonitas. Então Deus me abençoou, permitindo que você nascesse em outra barriguinha com uma mamãe que tinha essas características físicas para que pudesse realizar o meu sonho de ter uma criança tão bonita quanto você. E isso não serve só para características físicas, mas para trejeitos e outras coisas. Tudo bem, você é assim, nenhum filho é exatamente igual à mãe, igual ao pai, tá tudo bem, nós somos pessoas individuais, pessoas diferentes. Desde que eu seja eu mesmo, mas não permita que eu me afaste de você. Muito importante você dar o tempo. Tem criança que gosta de ficar mais quietinha, tem criança que gosta de ficar mais grudada, tem criança que é mais independente, criança que é mais dependente. É muito importante você reconhecer as características da personalidade dela, porém você não pode deixar que ela fique lá sozinha, afastada, você precisa trazer ela para o seu mundo. Dentro daquilo que ela gosta, você fazer e criar laços afetivos e um relacionamento familiar, isso é muito importante, tá? Um exemplo, o Daniel e a Clarice, eles gostam bastante de esporte. Então meu marido brinca muito com eles de andar de bicicleta, de malhar, de jogar bola. Eu às vezes também, apesar de eu ser péssima, mas é uma maneira de eu interagir no mundinho deles, mesmo sendo algo tão diferente pra mim. E não só isso, mas muitas outras coisas. Por favor, respeite a minha privacidade em relação à minha adoção. Não conte as demais pessoas sem o meu consentimento. Eu acho muito importante você ter um relacionamento com o seu filho, que ele entenda que a adoção não é vergonha, é só um parto. Você precisa estruturar isso na cabecinha dele para que ele não tenha vergonha de falar que é adotado. Porém, se em algum ambiente ele não se sente à vontade, você não precisa ficar tocando no assunto. Por exemplo, o Danilo não gosta muito que fala isso na escola. Então lá na escola eu evito o máximo esse tipo de assunto. O Daniel e a Clarice não se importam muito, porém a Clarice ela não quer falar sobre a história dela, ela não quer compartilhar. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, Mari, por que a Clarice não vem e fala sobre a adoção? Porque ela não quer. E eu não vou insistir, é um direito dela, tá tudo bem, tá ok. Ela não se sente ofendida por eu compartilhar a nossa história, a nossa experiência. Ela gosta de aparecer nos vlogs, mas ela não quer sentar e falar sobre adoção, assim como o Daniel e o Danilo faz. Em alguns casos em que eu vou palestrar, as pessoas perguntam, você pode trazer eles? E eu não levo eles para não expor, e eu não levo eles para que eles não se sintam obrigados a ter que responder, a ter que falar, porque eles não querem. Então é importante você conseguir resolver o meio termo, você ter o meio termo, deles entender que não é vergonhoso, que tudo bem, é a maneira com que a família dele foi formada e ele precisa aceitar, e quando for preciso verbalizar sobre isso sem nenhum preconceito. Porém, quando ele não tiver a fim de falar, tá ok também. Aniversários podem ser muito difíceis para mim, né? Às vezes pode ser difícil porque a criança não se sente à vontade com a atenção, pode ser difícil porque ela nunca teve uma festa, ou pode ser difícil porque lembre alguma coisa. Então você tem que trabalhar bem com isso. Quem acompanha no canal viu o aniversário da Clarice, viu que ela se fechou muito, que ela ficou muito séria, porque ela não se sente à vontade com coisas que a atenção está voltada para ela. Ela falou, mãe, eu amei, eu fiquei super feliz, eu achei lindo. Quando todo mundo foi embora, ela começou a cair em gargalhada e demonstrar o quanto ela estava feliz, mas na festa ela ficou bem séria, principalmente na hora dos parabéns, porque ela nunca tinha tido uma festa em seio familiar. Era só um bolinho lá no abrigo, mas dessa vez foi tudo voltado para ela. Então eu pude ver inúmeras vezes em que ela estava emocionada, em que ela estava emotiva, mas ela não queria transparecer porque tinha pessoas que ela não conhecia. Quando eu expressar os meus medos de maneira antipática, por favor, fique ao meu lado e reaja com sabedoria. Às vezes a criança fala que tem medo de escuro, ou tem medo de certo barulho, ou tem medo de ser abandonado e tal, e você fala, ai, você já é grande, ai, não. Mas às vezes esse medo foi causado por uma outra coisa. Tem medo de ficar no escuro, e às vezes já é grandão, 13, 14 anos, você fala, ai, você já é muito grandão. Não. Às vezes esse medo remete a um hábito de maus tratos, às vezes ele ficava trancado num quartinho no escuro, sem janela, sem nada, vai saber, né? Pode remeter a algumas coisas. Então nesse momento,
Por mais que a criança seja mais velha, é importante você validar, você falar, tudo bem, então vamos deixar um abajurzinho, então tudo bem. A não ser que você veja que não, que são coisas superficiais, mas se a criança acabou de chegar e você não entende a história dela, os sentimentos dela, é muito importante você validar, ainda que pareça bobo. E o último é, mesmo que decida procurar a minha família biológica, sempre vou querer que vocês sejam os meus pais. Essa eu acho que é a mais difícil para todo pai, toda mãe biológica, adotiva, porque a gente sempre fica com esse receio deles quererem procurar a família biológica. Algumas crianças não têm esse desejo, outras sim, simplesmente por curiosidade de saber como é a família fisicamente, outra por tentar entender um pouco do que aconteceu, do que levou ele a ir para o abrigo, mas de maneira nenhuma significa que ele tem esse amor, que esse amor seja diferenciado. O amor que ele sente por você, pela sua família, pela família adotiva é 100% real, é 100% verdadeiro. Por isso que por vezes a criança não procura a família biológica para não ferir a família adotiva, mas é muito importante você entender que os sentimentos que eles têm pela família biológica não não tira o valor, né? Não desvalida, não sei se existe essa palavra, os sentimentos da família adotiva. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Por favor, compartilhe, dê o seu like, comente, envie aí para todo mundo. Os conteúdos de segunda-feira são muito relevantes para quem está passando pela adoção, ou está na fila da espera, ou está pensando em adoção. Então, por favor, me ajude a alcançar mais famílias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!